Então, né, vamos brincar um pouquinho mais com seno, cosseno e tangente para a gente poder entender direitinho essa parte da matemática, porque senão a gente se embola na física e não é por causa da física, é por causa da matemática. O que é seno e cosseno? A brincadeirinha, o pessoal lá dos matemáticos não tinha muita coisa para fazer, ficaram inventando lá. Chamaram o eixo de x, ao invés de chamar eixo de x, eles falaram assim, vamos chamar isso aqui de cosseno. E o eixo de y, ao invés de chamar de y, vamos chamar de seno. Vamos traçar uma bolinha, uma circunferência aqui de raio 1 nesta bolinha, e vamos agora chamar tem um ângulo alfa aqui nesse raio, e agora eu sei que a projeção deste raio no eixo y eu chamo de seno do ângulo alfa, e a projeção desta raio R do ângulo no eixo x eu chamo de cosseno. Então, com o ângulo, sem o ângulo, cosseno de alfa, seno de alfa. E é assim que apareceu o seno e cosseno. E aí eles inventaram a tangente também, já explico depois porque a gente vai precisar da tangente. Eles inventaram outro eixo aqui, esticaram esse raio até ele bater nesse eixo, tangente, né? Lembra quando a gente fala que tangenciou alguma coisa? Porque ela encosta aqui na beiradinha do círculo. Então esse eixo aqui chama o eixo das tangentes. Eu estico o raio aqui até encontrar lá, e este tamanho aqui eu chamo de tangente. E uma propriedade interessante da tangente é que a tangente é também a razão entre o seno e o cosseno de um determinado ângulo. Então, se eu dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, eu encontro o valor da tangente. Guarda isso aqui, porque isso aqui é importante na hora que a gente estiver calculando a resultante de forças. Então vamos lá, o que a gente já sabe, o que a gente já aprendeu, o que a gente já fez? Eu tenho aqui o meu eixo Y e o meu eixo X, eu tenho uma força, eu sei que eu tenho um ângulo alfa, eu já sei decompor essa força em Fx e Fy, já sei fazer tudo isso. Eu já sei que Fx é F vezes cosseno de alfa, eu já sei que Fy é F vezes seno de alfa, e eu já sei que para calcular o módulo, se eu estiver fazendo o caminho inverso, se eu tenho uma força Fx e uma força Fy, o módulo da força F é a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. O que eu não sei ainda é na hora que eu tenho Fx e Fy, qual é o valor do meu alfa. E aí eu tenho o seguinte, aquela brincadeira da tangente. Eu pego Fy dividido por Fx, então eu tenho F seno de alfa dividido por F cosseno de alfa. O F desaparece, eu fico com seno de alfa dividido por cosseno de alfa, então eu tenho tangente de alfa. Ou seja, Fy dividido por Fx é igual a tangente de alfa. Veja que eu preciso ver quem é o ângulo, então é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, é a tangente de alfa, e agora eu tenho como saber qual é o ângulo alfa quando eu tenho duas forças agindo sobre um objeto. É o arco cuja tangente é Fy dividido por Fx, e agora, dado duas forças, eu sei calcular qual é a resultante que atua sobre um objeto O. Ah, normalmente nas provas vem dado qual é o seno ou o cosseno, ou a tangente e assim por diante. Se não for dado, tem uma regrinha facinho para você colocar, escreve no cantinho da prova para você lembrar. Então, se eu tenho aqui o ângulo 0, 30, 45, 60 ou 90 graus. Seno, escreve 0, 1, 2, 3, 4. Cosseno, escreve ao contrário. 4, 3, 2, 1, 0. Põe raiz quadrada em todo mundo. Divide todo mundo por 2. Divide por 2, 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 todo mundo. Agora, só dá uma simplificada. 0 dividido por 2, raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 continua sendo 0, então seno de 0 é 0. Raiz de 1 é 1, dividido por 2 continua sendo meio, então seno de 30 é meio. Raiz de 2 sobre 2
45 fica raiz de 2 sobre 2. Raiz 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 90, raiz de 4 é 2, dividido por 2 dá 1. Então você tem 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Cosseno é a mesma coisa, só que do lado ao contrário. Então é 1 raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 2. Podia ter tirado a raiz, era meio, e 0 no final. Tangente é seno sobre cosseno, então 0 dividido por 1 é 0, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, então tangente de 45 é 1, e tangente de 60 é raiz de 3. Não há um número para tangente de 90. Então, tangente de 90 é um valor infinito. Quanto maior o ângulo aqui, maior vai ser a tangente, ela tende ao infinito. 1 dividido por 0 dá infinito. Não existe valor para tangente de 90 graus.